Olá, nossos amigos que estão conectados, Pai seja convosco. Estamos muito felizes de estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Queremos dizer que você é muito importante para o nosso canal. Por isso, queridos, o nosso pedido, nosso apelo, colabore com esse projeto, tá bom? Compartilhe esse link com seus amigos. Aquela pessoa que você entende, que gosta de estudar a Bíblia, compartilhe esse conteúdo com elas, tá bom? Deixe seu like e o seu comentário, é muito importante. E hoje aqui nessa noite, nós estamos de volta com o amigo Lindomar. Lindomar, boa noite. Boa Deus noite. te abençoe, meu amigo. Obrigado. E hoje, queridos, nós vamos fazer um vídeo resposta, tá bom? Nós fizemos um vídeo aqui alguns dias atrás, nos defendendo da acusação de que a igreja era uma seita. E houve repercussão, Lindomar. Muito bom, que bom. Houve uma repercussão no canal, houve um comentário de um amigo sincero nosso, que nos acompanha no canal. E hoje vamos aqui fazer esse vídeo, tá certo? Para responder a esse amigo. E esse é o comentário. Quem comentou foi Voz no Deserto, Nuni Luz. E ele comentou o seguinte: à margem de qualquer discordância com líderes adventistas e não com os adventistas, não sei que dicionário o amigo do vídeo utilizou para designar a Igreja Batista como seita. KKKKK. Se o amigo quiser ser mais criterioso, pesquisa a pauta de institutos de apologética e sobre cursos de apologética e verifica quem são os alvos de pesquisas apologéticas. Simples. Quanto a designar o adventismo como seita, isso é o que os próprios líderes adventistas reforçam todo dia, quando pregam sobre a igreja adventista ser a única igreja remanescente, a única que possui o selo de Deus, e as igrejas evangélicas receberem a marca da besta, o domingo, ou quando classificam as outras igrejas protestantes de filhas de Babilônia, e que muito do anticristo está nas igrejas protestantes. Ou seja, esse caráter sectário o classifica como seita. Todas essas informações estão contidas no livro Grande Conflito, páginas 248, 293 e 295, de Ellen White. Ou seja, o que creem e o que pregam depõem contra eles mesmos. Sim, são uma seita que possui gente sincera e honesta, que Jesus salva não por causa das heresias, mas por causa da misericórdia do Senhor. Simples. Shalom, Maranata, Senhor Jesus. Então, amigos, esse aqui foi o comentário do nosso colega, do Senhor Voz do Deserto. E, amigo Lindomar, o que nós podemos falar para o nosso querido amigo que fez esse comentário? Como nós podemos ajudar ele nesse particular? Eu vejo que você trouxe aqui alguns materiais. Como é que você vai fazer para tentar ajudar nosso amigo a entender a intenção real daquele primeiro vídeo? Muito bem. Gostaria de agradecer, Daniel, por causa desse comentário que foi feito aí, é que nós estamos aqui. Então é um motivo de gratidão. Eu quero falar que a Voz do Deserto aí, esse rapaz, Nunes, né? Eu vejo que ele é uma pessoa muito estudiosa. E ele fez colocações que foi uma base do nosso pedido. Pode fazer as colocações, mas faça com devido respeito. E eu quero te falar, meu amigo, você foi muito respeitoso. Quero te agradecer por isso. Você foi muito respeitoso. Deus te abençoe. E também, Daniel, dentro desses comentários, eu queria dividir esses comentários em três partes. Três partes eu gostaria de dividir esses comentários. E eu queria que você lesse a primeira parte. Tá bom? A primeira parte aí, ele tem uma dúvida. Vamos ver qual é a dúvida dele? Vamos lá. À margem de qualquer discordância com líderes adventistas e não com os adventistas, não sei que dicionário o amigo do vídeo utilizou para designar a Igreja Batista como seita. Pronto. Então ele fala aí no seu comentário que ele não sabe qual foi o dicionário que nós usamos para definir a Igreja Adventista como seita.
Eu imaginei, Daniel, porque eu não olho em todo dicionário, não. Eu não sabia que tinha dicionário diferente do outro com a mesma palavra. Mas, pelo jeito aí, o amigo que viu em um dicionário diferente. Então, o que eu fiz? Eu trouxe 2 materiais. Vai ficar na tela para você aí. O mini dicionário. Pode ler para a gente, Daniel, que dicionário é esse? Vamos começar aqui com o mini dicionário É de Ouro da língua portuguesa. Certo. Não é isso? Isso. Coloca aí a foto. Coloca só assim a imagem dele para a gente assim, para ver. Só apresenta. Vai aparecer na tela. Isso. Vai aparecer na tela, né? Então pronto, melhor. E o que é que está falando sobre a Igreja Batista? Logo após o amigo colocar na tela aí a capa do dicionário para que o amigo Nunes possa saber, também vai aparecer logo após aí a página que descreve o termo batista como seita. Isso. Tá bom? Tá Enquanto bom. você vê no seu vídeo aí, eu vou estar lendo aqui, tá? Batista, pessoa que batiza, e indivíduo da seita protestante dos batistas, que só ministra o batismo a adultos. Pronto. E temos também outro material aqui também, o Dicionário Aurélio. Você poderia olhar também, Daniel, como está descrito aí no Dicionário Aurélio, vai aparecer também da mesma forma, né? Exatamente, mas antes de eu ler essa parte aqui, eu queria fazer uma pergunta para o irmão. Certo. Qual foi o objetivo que o irmão teve em trazer aqui o dicionário para o vídeo? Sabe o quê? Esse termo para o vídeo. Certo. Por quê? Porque o amigo lá talvez tenha entendido Isso. que nós usamos o dicionário para acusá-lo de seita. Isso, Daniel, muito bom. Qual foi o objetivo, meu amigo? O objetivo é porque se alguém acusar a Igreja Batista de seita, você vai usar o mesmo material. Você pode usar o mesmo material para dizer que a sua Igreja Batista não é seita. E você vai mostrar também agora o contrário, vai mostrar o adventismo como seita e o catolicismo como religião. Então, na realidade, não era para acusar, nossa intenção nunca foi acusar a Igreja Batista como seita, mas para mostrar que seita é uma ou mais denominações que se divergem da mesma doutrina das outras denominações. Então, a denominação que tem lá, que fala uma certa doutrina, ela se diverge da outra, então uma para a outra é seita. Essa foi a intenção do vídeo. Entendeu, Daniel? Tá bem. Vai aparecer aí no vídeo a capa do dicionário para que o irmão veja. Dicionário Aurélio da língua portuguesa básico, certo? E aqui, temos aqui, podemos abrir aqui. Também vai aparecer aí a página, é na página 89 desse dicionário. Está lá a definição de batista. Aquele que batiza. Antonomásia de São João, que batizou Cristo. E uma terceira definição diz: indivíduo da seita dos batistas, no qual o batismo só é ministrado aos adultos. E uma quarta interpretação, relativo aos batistas. Exatamente. Então a gente está aí dando a resposta para o nosso amigo, para o nosso irmão, que é muito interessado, que a pergunta dele, Daniel, foi feita, ele não sabia qual foi a fonte do dicionário que tirou a palavra batista como seita. Nós acabamos de mostrar. Então, sobre esse assunto a gente não vai se alongar mais, porque ficou mostrando o material, certo? Certo. Pode continuar, Daniel, a partir do outro ponto. Se um amigo quiser ser mais criterioso, pesquisa a pauta de institutos de apologética e sobre cursos de apologética e verifica quem são os alvos de pesquisas apologéticas. Simples. Quanto a designar o adventismo como seita, isso é o que os próprios líderes adventistas reforçam todo dia. Pronto, só ter aí, Daniel, porque a gente vai ter outra parte também. Então, a segunda questionamento do nosso amigo é que eu pesquise no apologético aí, que nem ele pediu. No Instituto de Apologética. Instituto de Apologético. Como que é formado isso? Pastores estudados, concentrados e bem intencionados, eles estudam e eles criam uma tese. Essa tese é colocada nesse instituto. Então, quem é o pai
os pastores. Quem é o filho? A tese. Então note que eu não posso ir em busca desse material, por quê? Porque a tese que eles propõem, por exemplo, se naquele conjunto de pastores tiver um contra, falar, olha, isso aqui eu não concordo que a igreja adventista é seita, ele não vai fazer parte da tese, ele vai se afastar da tese. Eles não iam colocar, olha, a gente estamos aqui acreditando que a igreja adventista é uma seita, porém, pastor tal, que é da nossa denominação, não acredita assim. Eles não colocam assim. Então, por isso, Daniel, deixa de ser uma fonte confiável para a gente poder pesquisar. Eu vou explicar como funciona. Por isso que eu usei a metáfora de pai e filho. Por quê? Se eu tenho o meu filho pequenininho, e eu gosto dele, menino com 6 meses, 1 ano, e o meu filhinho chega na cara do amiguinho e bate na cara, eu como pai, eu vou achar uma coisa linda. Meu menino bateu na cara do outro, é uma coisa linda. Mas se o meu menino apanha, eu fico irado. Então eu não sou uma fonte para poder julgar se o tapa que o outro deu no meu filho é um tapa forte ou fraco. Por quê? Porque eu estou ressentido porque é meu filho. Então a mesma coisa é o sistema apologético. Então o sistema apologético, ele é um sistema que tem uma tendência. Qual é a tendência? Provar que a igreja adventista ela é uma seita. Então por isso que eu não usei nenhum material religioso, a não ser a Bíblia, que ela é a mãe. A Bíblia é o pai da religião. Ela não é influenciada, ela é influenciadora. Por isso que eu usei a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu também usei o dicionário, que ele é extra-religioso. Então, o dicionário, ele define bem o que é uma seita. Eu não preciso ir para a apologética, para o Instituto Apologético, por quê? Porque eu vou ter uma tendência de acreditar naquilo que eles querem que eu acredito. Mas quem produziu o dicionário, tanto o Aurélio como o outro, essa produção foi uma produção extra-religiosa. Por isso que nesse critério de julgamento, ele é mais confiável. Seria mais ou menos assim, deixa eu entender. Nota adventista, né? Para que o amigo entenda que quando você usa o termo tendencioso, não quer dizer que é algo ruim. Exatamente. Né? Exatamente. Não é algo ruim. Não. Vamos imaginar que teólogos adventistas estão ali fazendo estudos sobre o sábado. Isso. Né? Então a igreja tem uma tendência para esse particular, Exato. por conta do corpo pra de isso teólogos que que fez. Isso. Certo? Então seria irracional e Isso. até ilógico, absurdo, um teólogo adventista ir contra uma doutrina da igreja adventista. Exato. Uma vez que a tendência é que todos cheguem a um acordo. Exato. Então é isso que querem explicar, mais ou menos assim? Exatamente. Então a fonte do Instituto Apologético, nesse sentido, ele se torna inválido. Ele se torna inválido. Não tem como eu pesquisar lá. Certo? Mas o dicionário, ele define bem o que é seita, ele define bem qual é a religião que é seita, tudo definição que dá para você trabalhar. Por quê? Porque é um julgamento extra, Daniel. Era como se o dicionário não quer nem saber as partes. Ela vai julgar. Então essa é a fonte que é mais confiável no momento. Por isso eu não peguei nenhum material da igreja adventista. Tem vários material falando, explicando, de pessoas bem intencionadas, explicando de por que a igreja adventista não é uma seita, e eu poderia pegar esse material e citar, mas o amigo não ia acreditar. Não é isso? O amigo não ia acreditar. Por isso a gente pegou o quê? O dicionário. Tá bom? Então, para definir, para que você consiga, né, ter uma opinião e com propriedade, com fundamento de algo, primeiro precisa de estudo. Exato. Não é isso? Então, se você quer realmente confirmar, se alguém deseja confirmar, ter a confirmação que a igreja adventista aceita, precisa estudar os materiais da igreja adventista. Os materiais da igreja adventista. Assim também como nós adventistas, se nós queremos ter um fundamento contra alguma coisa de outra religião ou doutrina, aqui nós queremos deixar bem claro que esse estudo e essa contrariedade é no campo das ideias. Exatamente, Daniel. Não das pessoas. Não das pessoas. Somos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Tá? Agora, no campo das ideias, podemos discordar sim. Mas primeiro, para mim discordar de alguém, eu preciso estudar sobre aquilo ali. Exatamente. Então, em primeiro lugar, meu amigo, estude sobre o adventismo, tá? Por si só. E
Depois você vai, então, ter como opinar se é ou não uma seita. E em segundo lugar, a Bíblia. Amém. Por que ela ficou em segundo lugar aqui agora? Porque a questionamento é se a igreja ou não aceita. Isso. Então, primeiro estude materiais da igreja, descubra e harmonize isso com a Bíblia. Certo. Tá bom? Depois que você fizer isso, você vai descobrir ou não só acerca desse assunto, mas acerca de qualquer outro assunto. Certo. Daniel, o próximo passo que ele foi colocando aí é porque quais são as características de uma seita, segundo o Instituto Apologético. Então ele vai citar aí, Daniel, por gentileza. Isso é o que os próprios líderes adventistas reforçam todo dia, quando pregam sobre a igreja adventista ser a única igreja remanescente, a única que possui o selo de Deus, e as igrejas evangélicas receberem a marca da besta, o domingo, ou quando classificam as outras igrejas protestantes de filhas de Babilônia, e que muito do anticristo está nas igrejas protestantes. Ou seja, esse caráter sectário o classifica como seita. Pronto. E ele também cita alguns livros, Daniel. Pode citar, por gentileza, alguns livros? Todas essas informações estão contidas no livro O Grande Conflito, páginas 248, 293, 295, de Ellen G. White. Pronto. Então, o nosso amigo aí, ele explanou de como que é ser seita do ponto de vista do Instituto. E segundo ele falou que está escrito no livro que os próprios cristãos adventistas, eles pregam alguns pontos sobre o selo, mas também, Daniel, eles pregam sobre o remanescente. Algum desses pontos aí, eu vou escolher um, não por causa de falta de argumento dos outros, porque cada um eu vejo que é um estudo, mas eu escolho também, Daniel, aí sobre a questão de ser remanescente. Como que seria ser remanescente, meu irmão? Explica um pouco para a gente. Na Bíblia, desde Gênesis, Deus sempre teve o remanescente. Sempre existiu o remanescente. Existiu lá no Éden, existiu no dilúvio, existiu no povo de Israel, profetas, no tempo de Cristo, os apóstolos e alguns cristãos ali, e também na igreja moderna, tá? O remanescente significa o restante, aquele que sobrou. Agora, meu querido, o remanescente, ele não é remanescente simplesmente porque ele quer ser remanescente ou porque ele é melhor que os outros. O remanescente, ele se torna remanescente porque todos os demais não quiseram ser remanescente. Daniel, deixa eu ver só se eu entendi também aí, para ficar melhor. O que acontece que você está explicando aí? Por exemplo, se todos os cristãos que existem, eles guardassem o sábado, não haveria remanescente. O remanescente existe, pelo que você está me explicando, porque muitos deixaram de guardar o sábado e só um pouquinho que ainda continua. Exatamente. Se todos os que ouvissem a mensagem de Deus, aceitassem a mensagem de Deus como a mensagem de Deus é apresentada, não haveria remanescente, haveria grande multidão. Agora, lembrando que esse conjunto de remanescentes de todas as épocas se formará uma grande multidão no futuro. Mas hoje em dia, e a Bíblia, lá em Apocalipse 12, 17, diz que aqui o dragão, ele se irou contra a mulher, que é a igreja, e foi guerrear contra os restantes. Quem são esses? Os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, o remanescente moderno que o Apocalipse apresenta são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, todos os 10 mandamentos, como está em Tiago 2,10, não podemos tropeçar em nenhum dos pontos dos mandamentos, e que têm a fé em Jesus. Apocalipse, depois disso, 14, 12, confirma, aqui está a perseverança, ou seja, Lindomar, a paciência, a perseverança, a insistência de continuar guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, é que torna essas pessoas restante ou remanescente. Então, meu amigo, por que existe o remanescente? Porque os demais não querem ser remanescente. Ou seja, quando um pregador adventista ele prega que a igreja é remanescente, ele não está querendo ser melhor, ele está querendo falar assim: olha, todos desistiram, é por isso que a igreja é remanescente, porque ela é persistente quando todos desistem. Então é isso. Porém, Daniel, agora eu preciso deixar aqui uma ressalva. Sim, Dan. Tá?
A Bíblia não diz que só o remanescente que vai ser salvo. Exato. É outra coisa, é outra tendência. É um outro particular Isso. que os irmãos precisam entender, tá? Essa é a posição oficial da igreja, inclusive, tá bom? Que não somente o remanescente vai ser salvo. Lá a gente pode ver isso no Evangelho de João, no capítulo 10, que Cristo disse que tem igreja, que tem filhos em vários apriscos, ovelhas em vários apriscos, ou seja, que tem fiéis nas várias igrejas e religiões, tá bom? Mas a Bíblia também apresenta esse remanescente, e esse aí guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Pronto. E ele também cita, Daniel, algumas citações de uma mulher que viveu nos Estados Unidos, que isso vai ser um outro vídeo, que ela faz algumas citações, e que no entendimento do nosso amigo, essas citações faz com que a igreja seja aceita. Por quê? Porque segundo ele, essas citações não têm fundamento. As citações que ela faz não têm fundamento, e é por isso que ele entende que é aceita. Meu amigo, eu quero te falar uma coisa para você. Você nunca pode se basear pelas citações. Você tem que pegar outro critério. O critério é provar os espíritos. Sabe por quê? Porque as citações, às vezes, são muito maior do que a própria nossa mente. Imagine você, Daniel, um profeta aparecer e falar assim: olha, vai chover quando nunca choveu. E sabe o que aconteceu com as pessoas que ouviram? Falaram, é louco. E o que aconteceu? Muitos morreram. Porque não deu ouvido ao profeta. Acharam que ele era louco, mas não provaram ele para ver se era de Deus. E aí foi onde é que era o erro. Apareceu também um profeta e falar: gente, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele aí, ó. E aí acharam de quê? De olhar para o que ele disse e esqueceram. Vamos provar o profeta para ver se é de Deus ou não. E o que aconteceu no tempo de Jesus? Muitos se perderam. Por quê? Porque deixaram de seguir o conselho do profeta que apontou o Cordeiro de Deus. Hoje não é diferente. Você não pode agora olhar pela citação. Prove. Eu quero abrir aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz, 1 João, capítulo 4, versículo 1, que nos diz: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Notem que se tem muitos falsos profetas, também tem muitos profetas verdadeiros. Então eu não vou agora provar pela citação do profeta, porque a citação do profeta às vezes é coisa que a gente nunca viu no lado da nossa vida. A gente possa ver e comprovar biblicamente se Ellen White foi ou não uma profetisa de Deus. Tá bom assim? Para que você possa entender. Mas Daniel, eu gostaria de terminar com um pequeno testemunho, se você me permitir, meu irmão. Tudo bem. Minha mãe, no ano de 1973, ela era uma jovem que havia acabado de se mudar da roça para a cidade, e a cidade era Jequié. E minha mãe, ela era do centro, lá na roça da macumba, porque ela entendia que a macumba é que estava a salvação. Ela não conhecia outra religião, e ela então se mudou para a cidade. E alguém pegou e deu um rádio para ela, e no rádio tinha uma mensagem muito bonita, que falava da volta de Jesus, e ela se abismou, se admirou com que Jesus ia voltar, e ela botou a mão na cabeça e falou: e agora, se Jesus voltar e eu não estiver preparada? E chegou alguns adventistas, e deram estudo para ela, e ela entendeu, e ela compreendeu, e se batizou, amém? Amém. Só que no decorrer do tempo, chegou outros cristãos, e falaram para ela que a igreja adventista pregava coisas que não existiam, sobre o sábado e sobre comer comidas imundas, que Jesus aboliu isso, que poderia comer comidas imundas. E ela então ouviu e entendeu, e ela agora, Daniel, passou também a pregar as mesmas coisas, porque ela tornou útil e agradável, porque o esposo dela, que era meu pai, ele matava bode, matava porco, e ela pegava ali as vísceras para vender.
Então, como que ela poderia estar na igreja adventista vendendo vísceras de porcos? Então, ela achou por bem, então, entender que aquilo foi abolido e que não precisava mais fazer. E assim ela continuou. E ela pregava, quando foi visitada pelos adventistas, e os adventistas falaram: irmã, não é assim. E ela: não, é assim, assim, porque agora eu acredito assim. E ela foi, Daniel, para uma determinada igreja. E ela estava contente, estava feliz por algum tempo. Só que uma certa noite, ela estava dormindo. E um anjo falou para ela assim: você tem certeza que está na igreja verdadeira? E ela falou, ficou quieta, abismada. E o anjo falou assim: olha no cartão de membro, para você ver se não tem SSS. E ela tomou um susto, pulou de cima da cama. E quando ela pulou de cima da cama, ela foi direto na gaveta onde estava o cartão. E lá no cartão, no cantinho do cartão, estava escrito SSS. E ela ficou tão abismada com medo que rasgou o cartão na hora. E ela ficou 7 dias em um estado, que eu quero colocar assim, de demência mental. Porque ela ficou 7 dias como ela tinha achado que os cristãos adventistas já tinham sido recolhidos para Deus. Jesus tinha voltado e ele já tinha subido para o céu. E agora ela estava no estado, segundo o pensamento dela, de perdição. E ela ficou 7 dias procurando pelos adventistas, sem conseguir achar. E meu pai, que não era cristão, para tentar amenizar, falava: não, Dulce, eu vi fulano, eu vi o irmão Humberto. O irmão Humberto passou ali, eles não foram arrebatados ainda não saíram ainda não foram para o céu ainda. E ela naquele estado, Daniel, achando que foi. E ela ficou 7 dias. Até que um irmão menor da gente, que era criança na época, hoje é adventista também, ele fez uma oração e que ela voltou ao normal. E ela entrou na igreja adventista, Daniel, e ela hoje descansa no Senhor. Mas ela descansou na fé e nunca mais ela voltou. Sabe por quê, irmãos? Porque uma palavra, ela até convence, mas um testemunho, ele arrasta multidões. Eu quero falar para você, se tem alguma dúvida, ore ao Senhor, peça a Ele que Ele vai tirar a dúvida do teu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, para que você possa entender o que é a verdadeira e pura palavra de Deus. Amém. Muito bom. Agradeço a você, meu amigo Damar, por ter vindo aqui, ter feito, esse vídeo resposta. Agradecer ao irmão, já agradecemos ele nos comentários e queremos também agradecer de volta aqui nesse vídeo pela participação dele no nosso canal. Foi muito importante para construir ideias. É muito importante que você participe com seu comentário, com seu like, tá bom? Se você gostar, é claro, e compartilhando com as pessoas que você conhece, tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E queremos também deixar aqui um convite ao irmão, o senhor Nuni Luz. Ele está convidado a vir aqui gravar também um vídeo conosco. As portas estão abertas para que você venha aqui e que você traga seus argumentos para uma conversa, um bate-papo, tá? Respeitoso, coerente da Bíblia Sagrada, tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima.